Eu quero agradecer ao Senhor por estas coisas e eu quero então convidar a igreja para a gente ficar de pé, para a gente ir lá agora ir para a palavra de Deus. Hoje é o dia da ressurreição do Senhor Jesus, é a Páscoa do Senhor. Eu convido a igreja para abrir a Bíblia hoje num texto diferente. Nós vamos abrir em Apocalipse. Nós vamos ler o capítulo 5, o versículo 9 e 10. E as palavras de Apocalipse 5, 9 e 10 são muito próprias para esse dia, por causa do preço que Jesus pagou pela igreja. Ele comprou a igreja. Ele não pegou a igreja emprestado, ele não alugou a igreja era vendida, não existia igreja, nós éramos vendidos, havia uma dívida contra nós na mão do diabo, ele tinha direito legal e Jesus nos comprou. Aleluia. Só que as implicações disso, você vai ver aqui em Apocalipse 5, versículo 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és, veja só, digno és, de tomar o livro e de abrir os seus selos. Por quê? Porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Meus irmãos, eu vou ler novamente a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela é a santa e gloriosa palavra de Deus. E cantavam um cântico novo dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue, esse foi o preço, comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Por favor, eu queria que você levantasse as mãos, mesmo com a Bíblia na mão, e dissesse: Senhor, tu me comprastes, então me possui. Alguém adora o Senhor um minutinho antes de sentar? Eu quero proclamar o sangue de Jesus sobre nós, quero proclamar a glória do Senhor sobre nós nessa manhã. O sangue de Jesus sobre cada cabeça, os ouvidos e os olhos e toda a atenção. Eu cancelo o sono, eu cancelo distração, eu cancelo tudo que rouba a palavra. Cancelo. No sangue de Jesus eu libero a igreja para uma experiência com Deus nesse momento. Eu libero a igreja para um encontro com Deus nesse momento. O Jesus crucificado, manifesta-te nesse lugar. Tu pagaste o preço pela igreja, então recebe a igreja, pois eu te dedico à igreja nessa manhã. Ela é tua propriedade, eu declaro, tu a possuis nessa manhã. Quem diz, por favor: eu sou de Jesus, eu sou de Jesus e eu sou de Jesus e mais ninguém. Então pode sentar diante do Senhor. Aleluia. Igreja do Senhor Jesus. Igreja do Senhor Jesus. Antes de eu pregar nessa manhã, eu queria que você tivesse uma imagem na sua cabeça. Eu queria ter colocado a foto, um vídeo aqui, mas não foi possível. Mas então eu quero que você tenha a imagem na sua cabeça. E a imagem que eu quero que você tenha é só a imagem de Jesus na cruz e a coroa de espinhos na cabeça dele. Tá? Você sabe que os espinhos eram grandes, eram como 1 polegada, aqueles espinhos, e eles não tinham uma almofadinha na cabeça não, tá? Eles entraram na cabeça de Jesus, eles penetraram no seu crânio. Há uma estimativa de que havia pelo menos 70 espinhos naquela coroa. E elas furaram a cabeça de Jesus, aqueles espinhos. E você pode imaginar, eu quero que você imagine antes de eu pregar, que o sangue está escorrendo no rosto, na face, o sangue está escorrendo sobre os ouvidos aqui, o sangue está escorrendo na nuca dele, o sangue está escorrendo pelas costas, o sangue está escorrendo. Você pode imaginar, Jesus ele não podia passar a mão assim para tirar do olho o sangue que estava escorrendo no olho, ele não podia passar o sangue que estava escorrendo pelo nariz e passando pela boca, ele não podia. O sangue estava descendo no rosto de Jesus.
E eu vou te falar nessa manhã por quê. Então, mantenha essa imagem na sua cabeça. Primeiro eu quero falar sobre o preço que ele pagou na cruz. O que Jesus comprou na cruz, ele comprou com seu sangue. 1 Pedro 1,18 diz que não foi com prata, nem ouro, nem coisas perecíveis que fostes comprados. Alguém diz comprados. Eu quero enfatizar essa questão que Jesus não alugou a igreja, ele não tomou ela emprestado, ele não pediu ela por um tempo, a igreja era vendida, não existia igrejas, as pessoas eram vendidas na mão do diabo, havia uma dívida, sabe como uma promissória que você tem que ir lá e comprar? Foi exatamente isso que Jesus fez. Nós éramos vendidos, Jesus comprou a igreja. Alguém fez a seguinte ilustração de que um homem, ele estava com vários pássaros dentro de uma gaiola, e aqueles pássaros eram pássaros feridos, e ele estava só com o desejo de ferir e torturar aqueles pássaros. E alguém chegou e perguntou: o que você vai fazer com esses animais? Eu vou torturar eles e matá-los todos. Esse é o meu propósito. Ele falou: quanto você me dá por essa gaiola? Quanto você quer por ela? Você não quer comprar esse espaço? Quero comprar todos eles. O que você vai fazer com ele? Não importa o que eu vou fazer, eu quero que você me venda. Quanto você quer? Eu te pago, preço, dinheiro. E ele comprou aqueles pássaros, você sabe, só para soltá-los no ar, para que eles vivessem a liberdade. Foi isso que Jesus fez conosco. Nós estávamos presos na gaiola do diabo, Jesus nos comprou. O preço foi o sangue dele. Havia uma dívida. Tem um texto que eu quero ler inicialmente nessa manhã, que eu não quero que você perca esse texto, antes dos outros que eu vou ler, que é Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15. Esse texto tem que estar no seu coração, no meu, e ele tem que estar claro, porque Colossenses 2, 14 e 15 está mostrando que realmente havia uma dívida. Esse é um dos versículos que todo cristão que se preza tem que ter decorado, tem que ter riscado na sua Bíblia, como está riscado na minha já há muito tempo. Colossenses fica depois de Efésios, fica antes de Timóteo, é um livrinho pequenininho, eu sei que você está procurando aí, Deus ajude você a achar. Colossenses 2, verso 14. Mais uma vez, se você não trouxe uma Bíblia para a igreja, traga uma. Se você não tiver, eu te dou uma, mas traga uma Bíblia para a igreja. Honre o culto do Senhor e honre a palavra trazendo a Bíblia. Então, diz assim: e havendo riscado o escrito da dívida, ou a nota promissória, que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-a de nós, cravando-a na cruz. Jesus pagou a dívida. Nós éramos vendidos ao diabo legalmente pelo pecado. E tendo despojado os principados e potestades, isso é, arrancou suas armas, arrancou seu poder, arrancou sua autoridade, ele não só nos comprou, ele desfez o poder daquele que nos oprimia, ele os exibiu publicamente, deles triunfou na mesma cruz. Isso é, na mesma cruz Jesus fez duas coisas: pagou o preço dos que estavam presos na gaiola do diabo e tirou as armas dele, cancelou o poder dele, cancelou a autoridade dele. Foi isso que Jesus fez. Eu sei que você não se animou muito, mas alguém pode dizer obrigado por isso, Senhor. Yes. Colossenses 2, 14 e 15 tem que estar no seu coração, tem que estar na sua mente. Se a gente expulsa demônio é por causa de Colossenses 2, 14 e 15. Se a gente está na igreja, se a gente adora a Deus é porque, primeiro, ele rasgou a dívida. Não há mais dívida contra mim, não há mais acusação contra mim. Segundo, ele quebrou o poder daquele que me governava, ele o despojou, ele o desfez. Satanás não tem mais autoridade. Alguém dá graças a Deus por isso nessa manhã. Só que nessa hora eu quero ir para a parte prática da mensagem. Imagina que eu preguei 3 pontos e agora eu vou pegar o último. Porque hoje o Senhor falou para mim: prega uma coisa só. E eu vou pregar só isso, eu vou pregar a parte prática da mensagem. O que eu vou pregar nessa manhã é o que o Senhor falou comigo quando eu estava em oração essa semana. E Ele disse para mim: enquanto o sangue da cabeça de Jesus derramava e escorria pela sua face, o sangue da cabeça de Jesus comprava a cabeça da igreja. O sangue da cabeça de Jesus comprava a cabeça de cada crente. O sangue que escorria da cabeça de Jesus descia pelos seus ouvidos e comprou o ouvir da igreja. O sangue da cabeça de Jesus escorria pelos seus olhos e ele nem podia limpar o sangue, porque aquele sangue estava comprando a minha e a sua visão espiritual.
O sangue da cabeça de Jesus, ele escorria daqueles 70 espinhos, ele molhava o seu rosto e ele descia pelo nariz, e ele comprava o discernimento da igreja, ele comprava o discernimento do crente. Jesus comprou uma igreja que enxerga, Jesus comprou uma igreja que ouve, Jesus comprou uma igreja que discerne. Presta atenção, eu não preguei ainda, eu só estou introduzindo a palavra. Mas o sangue que descia da cabeça de Jesus, descia e corria pelos seus lábios, corria pela sua boca e ia pingando no chão. Mas primeiro passava na sua boca e Jesus estava dizendo: eu comprei a tua boca, eu comprei a tua boca, eu comprei a tua boca, eu comprei a tua língua não é para falar a tua carne, tua língua não é para ser instrumento da alma, tua língua não é para ser instrumento do que você está vendo, tua língua é para ser meu instrumento de justiça, é para proclamar a minha justiça, tua língua é um instrumento profético, a tua boca é um instrumento profético, eu te comprei, a tua língua é minha, os teus olhos são meus, os teus ouvidos são meus, o teu nariz é meu, porque ele representa o discernimento. Mas na verdade, o sangue da cabeça de Jesus derramou sangue de vários lugares do seu corpo. Hoje eu não vou falar de todos os lugares. Jesus derramou sangue das costas dele, ele derramou sangue da cabeça, ele derramou sangue das mãos, dos cravos, ele derramou sangue dos pés. Ele derramou sangue da lança que entrou no seu lado e explodiu o coração dele, quando saiu sangue e água. Aquela lança não só furou a pele, não só entrou entre as costelas, ela entrou no coração de Jesus, ela explodiu o coração de Jesus. Saiu sangue e água. Era o coração de Jesus que estava sendo explodido naquele momento. Quando Jesus explodiu o coração dele, ele comprou o coração da igreja. Jesus comprou o coração da igreja. O espírito do endurecimento tem que ouvir a minha voz nessa manhã. Eu estou falando contra todo o espírito que endurece o coração da igreja, porque o coração da igreja pertence a Jesus. Ele comprou, ele pagou. Então solta o coração da igreja, solta o coração do povo. Espírito que endurece o coração do povo, solta o coração do povo, porque você não tem direito. Jesus comprou e pagou, é dele, é seu direito. E Jesus derramou o sangue da sua cabeça. E o primeiro lugar que, na verdade, o sangue de Jesus estava sendo derramado era pelo cérebro. O cérebro é o lugar onde funcionam todas as coisas, onde funciona a memória, onde funciona a imaginação, onde os neurônios trazem as memórias, onde Satanás traz o esquecimento para roubar o entendimento, para roubar o discernimento, para roubar a percepção. Eu estou falando a todo demônio que trabalha na mente, burrice, todos os outros tipos de espírito que trabalha na mente das pessoas para soltar o que pertence a Jesus. Saiu sangue da cabeça dele pelo cérebro da igreja. Então vai soltando aí. Eu estou dando ordem aos espíritos para soltar a sua cabeça. Eu estou dando ordem aos espíritos para soltar aquilo que Jesus comprou na cruz. Ele derramou o sangue, ele pagou. Digno é o Cordeiro de receber aquilo que ele pagou. Se ele pagou o preço, então entrega para ele. Estou falando em nome do Senhor Jesus. Mas Jesus não derramou sangue só da cabeça, ele derramou sangue das mãos. E os cravos que furaram as mãos de Jesus compravam as mãos da igreja. Os cravos que furaram as mãos de Jesus compraram o serviço da igreja. Os cravos que furaram as mãos de Jesus, ele derramou o sangue das mãos, ele comprou as ofertas da igreja, ele comprou os dízimos da igreja, ele comprou a adoração e o levantar das mãos na sua casa, ele comprou o serviço, ele comprou o trabalho. Eu digo a todo demônio que atrofia as mãos e prende as mãos e não permite o ministério, solta o ministério da igreja, porque a igreja pertence a Jesus. Eu estou te dando uma ordem nessa manhã, é uma manhã de Páscoa, ele pagou o preço pelas mãos, solta as mãos da igreja. Alguém diz para o diabo: solta as minhas mãos. Mas Jesus não derramou sangue só da cabeça, nem só do coração, nem só das mãos. Ele derramou sangue dos pés. E os cravos que furaram os pés de Jesus compraram o andar da igreja. Os cravos que furaram os pés de Jesus compraram o território que a igreja tem que pisar o pé, e aonde pisar a planta do teu pé será voz, porque Deus quer que a igreja conquiste os territórios e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguém diz para mim: os meus pés tomam os territórios que pertencem a Jesus. Ele derramou o sangue dos pés. Então eu digo a Satanás: solta o andar da igreja, solta os sapatos da igreja, solta os pés do povo. Todo sangramento seja cancelado aí no sangue de Jesus. Toda pessoa que está andando e deixando marcas de sangue no chão, para o sangramento agora. Eu proclamo sapatos novos na igreja, eu proclamo um entendimento novo, eu proclamo que o andar da igreja é de Jesus. Alguém diz comigo: ele pagou o preço. Digno é o Cordeiro
Qual é o texto que eu li? Digno é o Cordeiro de receber. Por que ele é digno de receber? Porque ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Ele pagou. Eu quero perguntar: Jesus merece receber uma igreja surda? Jesus merece uma igreja cega? Jesus merece uma igreja de mãos atrofiadas, que não dá oferta, que não dá dízimo, que não trabalha, que não faz a obra de Deus? Jesus merece isso. Ele pagou por uma igreja, ele pagou pelas mãos. Jesus merece uma igreja paralítica, que não anda, que não sai do lugar. Então fala: demônios, soltem a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus é você. Então diz para ele: me solta. Solta a minha cabeça, solta os meus olhos, solta os meus ouvidos, solta as minhas mãos, solta o meu coração, solta os meus pés. Alguém diz: eu pertenço a Jesus. Ele pagou o preço por mim. Alguém glorifica o Senhor nesse momento. Fica de pé um minutinho para glorificar o Senhor. Vamos lá, você pertence a Jesus nesse lugar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ei, há uma igreja que pertence a Jesus. Se Ele comprou suas mãos, levanta as mãos para Ele nesse lugar. Fala para Ele: minhas mãos são suas, você merece que eu as leve na tua casa, que eu as levante na tua casa. Meus pés são seus. Alguém quer bater o pé no chão e dizer: meus pés são teus. O meu andar é do Senhor, meu ouvir é do Senhor, meus olhos são do Senhor, meu nariz é do Senhor. Você derramou sangue, é seu direito. Você derramou sangue por mim, você pagou o preço, é seu direito. Nessa manhã eu devolvo a igreja a Jesus. Nessa manhã eu devolvo a igreja a Jesus. Nessa manhã eu devolvo a igreja a Jesus. Nessa manhã eu declaro: a igreja é de Jesus. Nessa manhã eu proclamo: digno é o Cordeiro de receber o poder, e a honra, e a força, e a graça, e a sabedoria, e o meu ouvir, e o meu falar, e o meu trabalhar, e o meu discernir, e o meu andar, e o meu adorar. Ele pagou o preço, Ele é dono. Pode sentar diante do Senhor. Aleluia. Agora eu vou começar a pregar. Presta atenção. Jesus submeteu a sua cabeça a uma coroa de pelo menos 70 espinhos, tá? E aquele sangue que descia, ele descia por todos os dons da cabeça. Quando as pessoas vão se consagrar ao diabo e ser pai de santo, eles oferecem a cabeça para o diabo. Eles rapam a cabeça e tomam banho das sujeiras e de sangue de um monte de impurezas, que é comum ao reino das trevas, e eles estão consagrando os dons que Deus deu para ele. Alguém diga comigo: os dons da cabeça. Eles estão consagrando os dons da cabeça. Eles chamam dedicação de cabeça ao diabo. Deixa eu te falar, a igreja hoje vai consagrar a cabeça a Jesus nesse lugar. A igreja vai saber o que tem que consagrar a cabeça a Jesus. Jesus, fala comigo: 70 espinhos. Olha, o que eles fizeram? Eles tiraram o sangue da cabeça de Jesus pela minha cabeça e a sua cabeça. Deixa eu falar com você e com os demônios que falam com você. É proibido você falar nessa cabeça. Satanás, eu estou falando com você. É proibido você falar nessa cabeça. Alguém diz: na minha cabeça tem sangue. Alguém diz: na minha cabeça tem sangue, eu não posso ouvir o diabo. Irmão, às vezes o crente vai dar um testemunho aqui, e o testemunho dele é um triste testemunho, porque o que ele vai dizer é: eu estava ouvindo o diabo. Ah, chega, irmão, chega, chega de ouvir o diabo. E os irmãos ainda vêm todo empolgados falar que estavam ouvindo o diabo. Para com isso, irmão, pelo amor de Deus. Para de ouvir Satanás. Te dá o plano de destruição, te dá o plano de matar, te dá o plano de sair do casamento, te dá o plano de sair da igreja. Para de ouvir o diabo. Tem sangue na tua cabeça. A tua cabeça pertence a Jesus. Alguém tem que fechar a boca do inimigo. Ele é ladrão, ele quer roubar o que não lhe pertence. Alguém diz: minha cabeça não lhe pertence. 70 espinhos derramaram o sangue da sua cabeça pelo nosso cérebro. Jesus pagou pelo perfeito funcionamento do nosso cérebro. Presta atenção no que eu vou falar agora. Ele pagou pelo consciente, pelo inconsciente, pela memória, pela imaginação, pelas glândulas do cérebro. Presta atenção, ele pagou pela glândula pineal, ele pagou pela hipófise, ele pagou pelo cerebelo, ele pagou pelo hipotálamo,
Ele pagou pelo sistema endócrino, Ele pagou por todas as regiões do cérebro. Ei, o sangue de Jesus comprou o lobo temporal, comprou o lobo frontal, o lobo parietal, o córtex cerebral, o lobo occipital, o córtex motor, o encéfalo. O sangue de Jesus comprou o cérebro. Por favor, caminha comigo, porque a mensagem de hoje não é, ela é de prática. Põe a mão na cabeça, por favor, e diz: eu santifico todas as áreas do meu cérebro, aquele que comprou com sangue. Eu proíbo o diabo no meu cérebro. Eu renuncio ao esquecimento. Eu renuncio burrice. Eu renuncio Alzheimer. Eu renuncio toda doença deterioradora do cérebro. Largo os meus neurônios, foi comprado com sangue, pertence ao Cordeiro, e eu dedico a Ele agora. Alguém dá glória a Deus nesse lugar, porque o teu cérebro pertence ao Senhor Jesus. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Jesus está com 70 espinhos na cabeça, de 9 horas da manhã às 3 horas da tarde, 6 horas os espinhos furando, o sangue descendo e a dor descendo, e Jesus lembrando: eu comprei a cabeça deles, eu comprei o cérebro deles, eu comprei as áreas do cérebro deles, eu comprei e eu vou restaurar toda a deterioração, impureza e profanação que Satanás quer trazer na mente da minha igreja. Tudo que Satanás quer pulverizar e cancelar a autoridade na cabeça da minha igreja. Alguém diz comigo: a cabeça é o assento da autoridade. Presta atenção, havia uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, para haver uma coroa de autoridade na cabeça da igreja. Não é minhoca que tem que ter na sua cabeça, não é farinha que tem que ter na sua cabeça, não é cinza que tem que ter na sua cabeça. Jesus usou uma coroa de espinho. Você tem que dizer: a minha cabeça tem que ter uma coroa de autoridade. O crente precisa saber que o seu cérebro não pertence mais a ele nem ao diabo. E toda vez que o diabo vem com uma seta psicológica, com uma chantagem psicológica na sua cabeça, acusação, culpa, condenação, ele vem trazer uma profanação numa área psicológica que Jesus já limpou, Jesus já pagou o preço. Deixa eu falar para vocês, eu não permito Satanás profanar o meu cérebro. Eu não permito ele profanar a minha imaginação. Ele tenta. Alguém diz comigo: ele tenta. Aí ele tenta de novo, mas eu não permito. E você? Jesus compra o negócio, compra a tua cabeça, limpa a tua cabeça, e tu deixa essa sujeira toda ficar rodando em cima de você. Espera aí. Alguém diz comigo: digno é o Cordeiro. Ele é digno de que a tua cabeça seja limpa. Pega a coroa que está ali dentro para mim, por favor. Isaías 63 diz que você tem que tirar a cinza da cabeça por uma coroa. Você tem que trocar a cinza da cabeça por uma coroa. E nós não usamos coroa igual essa que eu vou usar aqui agora. Nós usamos uma coroa invisível, uma coroa espiritual. Nós usamos uma coroa que os homens não veem, mas os demônios veem. Eu cheguei aqui nessa manhã coroado de autoridade. Eu estou aqui coroado de autoridade. É uma autoridade espiritual que está sobre mim. Alguém diz comigo: eu tenho a mesma autoridade que está sobre o pastor. Eu sou a igreja coroada com autoridade. Agora você está agindo como alguém que não tem autoridade, você age como vítima, você age como uma pessoa culpada, você age como alguém que não foi limpado, você age como alguém que não foi comprado, você age como alguém que não é rei, você age como alguém que você pensa que você é o que você não é. Você não é isso. Você não é isso. Você foi coroado, a sua cabeça foi coroada. Por favor, não tire da sua imagem nessa Páscoa a coroa de espinhos que está na cabeça de Jesus.
Eu não preciso usar uma coroa de espinhos nessa manhã, mas é muito próprio que eu use uma coroa de autoridade, porque foi isso que Ele me deu. Ele usou aquilo para que eu possa usar isso. Ele usou 70 espinhos na cabeça para que eu possa usar isso. É justo que eu compareça diante dEle usando essa coroa. Foi por essa que Ele pagou. Ele não quer que eu apareça diante dEle com a cabeça suja de cinza, de depressão, de inferioridade, de culpa e de morte e de tudo mais. Ele quer que eu chegue com uma coroa de autoridade. Afinal de contas, Ele pagou o preço. Como é que você paga o preço por uma coisa e você não usa aquilo? Está errado. A igreja tem que devolver a Jesus o que Ele comprou. Alguém diz comigo, digno é o Cordeiro. Então presta atenção, Jesus comprou 100% do funcionamento normal do nosso cérebro. Você não pode operar na burrice. E você sabe que é um demônio, nós temos confrontado ele aqui. Quem já venceu burrice aqui? Enfrentando um espírito, além da pastora. Só a pastora pegou esse demônio? Mais 2. E muita gente tem que pegar burrice. Você acha que ele não tá por aí não? Você acha que ele não está por aí não tentando roubar aquilo que Jesus fez? Você acha que o teu cérebro está funcionando com toda a inteligência, com todo o despertamento, com toda a prontidão, com todo o alerta, com todo o discernimento que o teu cérebro deveria operar? Alguém diz comigo, 70 espinhos compraram o meu despertamento. Mas você está sonolento, você está meio que acordado, meio dormindo. Ei, Jesus não comprou isso. Jesus não comprou uma igreja sonolenta. Jesus não comprou uma igreja cambaleante. Jesus não pagou por uma igreja que não enxerga direito, míope. Jesus não pagou por uma igreja, como é que é mesmo? Como é que é? Eu não estou te ouvindo, Senhor. Não estou ouvindo a tua, Senhor, como é que é? Me repete, Senhor, me dá mais um sinal. Senhor, me dá mais uma prova, não estou te ouvindo. Que igreja é essa? O sangue de Jesus desceu pelos seus ouvidos, Ele comprou os ouvidos da igreja. A fúria que está em mim nessa manhã é por causa do roubo da cabeça na igreja. Satanás quer roubar aquilo que Jesus pagou e é dele. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Satanás é ladrão. Ele é ladrão do entendimento. Já era para você ter entendido e você não entendeu. Deixa eu repetir isso aqui. Satanás é ladrão do entendimento. Já era para você ter entendido. Há 10 anos Deus vem falando, você não entende. Cabeça dura. Por que cabeça dura? Satanás está roubando o entendimento. Alguém tem que virar para ele e falar assim: ei, tinha 70 espinhos na cabeça dele, solta a minha. Como é que Jesus celebra mais uma Páscoa com uma igreja que não entende? Satanás é quem rouba o discernimento, a revelação, a sabedoria, a percepção. Deixa eu dizer, já 3 vezes eu tive um encontro com esse demônio. 3 vezes. Eu tive um encontro com o espírito da escuridão. A primeira vez que eu tive um encontro com esse espírito no sonho, ele apagava a luz. Ele estava com a mão no interruptor para apagar a luz. Quem apaga a luz na tua vida é o diabo. Para você não entender, para você não ver. A segunda vez que eu tive um encontro com esse espírito, eu estava numa outra sala e ele estava com a mão no interruptor de novo. Deus me mostrou um espírito que apaga a luz. Ele rouba o entendimento das pessoas. Não precisa levantar a mão as pessoas que estão aqui, que tentam fazer entrar uma coisa na cabeça de uma pessoa e não conseguem. Você acha que ela não é inteligente o suficiente para te ouvir? Ela é, mas tem um demônio lá, roubando o entendimento dela. Ele não deixa ela te ouvir. Ele não deixa o conselho chegar. Ele não deixa, ele prende a mente dela. Ele apaga a luz no entendimento. Ele corta as ligações neurônicas. No entanto, 70 espinhos compraram a sobriedade dessa pessoa. E você, quando vai falar com o filho, primeiro você tem que invocar sobre a cabeça dele o sangue que Jesus derramou na cabeça dele, pela cabeça daquela criança. E antes de você falar com aquela esposa que não te entende, que não ouve a tua voz, você tem que clamar pelo sangue da cabeça de Jesus, derramado pela cabeça dela. E antes de você entender o que Deus realmente quer que você entenda, você tem que reclamar o mesmo sangue sobre a tua cabeça. Foi só isso que Deus mandou pregar nessa manhã. Retorna a cabeça da igreja para mim. A cabeça da igreja é minha. Eu paguei o preço com a minha cabeça.
70 espinhos furaram a minha cabeça. E Satanás está roubando o entendimento da igreja. Terceira vez que eu tive um encontro com esse espírito da escuridão, eu estava descendo uma escada e ele passou rasante sobre mim. Mas quando ele passou sobre mim, ele manifestou sobre mim a natureza dele. E eu senti o poder da escuridão. Eu senti o poder da escuridão. A imposição da escuridão. Às vezes as pessoas vêm na igreja, saem do mesmo jeito, sai lá fora, 10 anos na igreja e não se converte. Igual o irmão falou o testemunho hoje, ele estava aqui, mas ele não estava. Ele estava tentando, mas ele não estava. A esposa falando, mas não ouvia. Tem um demônio roubando a cabeça. Alguém diz, tem um demônio roubando a cabeça. Então, por favor, eu estou te dando a arma nessa manhã, invoca o sangue que desceu dos 70 espinhos. Invoca o sangue que desceu dos 70 espinhos. Invoca o sangue que desceu dos 70 espinhos. Deixa eu te falar. Não tem remédio para você aplicar, não tem benzimento, não tem coisa para você aplicar, só tem uma coisa: o sangue, o sangue, o sangue. É o sangue que restaura o cérebro, é o sangue que traz a memória, é o sangue que restaura as áreas cerebrais. Por isso eu unjo a minha cabeça todo dia, eu reconsagro a minha cabeça àquele que comprou, ele comprou a minha cabeça. Há uma fúria do Espírito Santo dentro de mim pelo roubo. Sabe por quê? Na cabeça, alguém diz comigo, na cabeça, estão os dons principais. Primeiro está o cérebro. Sem o cérebro você não funciona. O cérebro, o entendimento, a memória, a imaginação, o consciente, o inconsciente, o subconsciente. Presta atenção, deixa eu te falar uma coisa. O consciente é aquilo que você sabe, você está consciente do que está acontecendo agora. O inconsciente é aquilo que está no seu consciente, mas você não lembra disso agora. Você não está lembrando agora, mas qualquer hora que uma memória vier, você puxa aquilo do inconsciente e traz para o consciente. Mas o subconsciente, ninguém nem toca. Sabe essas técnicas de como é que fala? Neurolinguística, que as pessoas usam? Bota uma fitinha no ouvido e fica falando a noite toda: eu seria um vencedor, eu seria um vencedor, eu seria um vencedor. Não funciona. Sabe por que não funciona? Porque elas estão trabalhando no consciente e no inconsciente. Nada muda o subconsciente. Sabe a única coisa que pode entrar no subconsciente? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Eu não sei você, mas eu oro nas áreas do meu cérebro há muito tempo. Eu não oro essa semana que eu estou pregando essa mensagem. Eu pratico isso há muito tempo. A minha cabeça é limpa, a minha cabeça é limpa, a minha cabeça é limpa. Deixa eu te falar, a minha cabeça é clara, a minha cabeça é clara. Não tem nuvens na minha cabeça, não tem dúvidas na minha cabeça, não tem confusão na minha cabeça. A minha cabeça é clara, mas eu cuido dela, eu limpo a minha cabeça, eu limpo todos os dias. Eu mantenho ela no sangue dos espinhos. Eu não vou pedir para levantar a mão todo mundo que é atacado na cabeça. Porque a batalha é psicológica, a guerra é psicológica. Ele fala com você, ele fala com você, ele fala com você. Ele começou a nossa história falando com Eva, ele continuou falando, ele continua falando. Ele não parou de tentar roubar aquilo que Jesus comprou. Na cabeça estão os sentidos principais, na cabeça estão os sentidos principais. Além do cérebro, os ouvidos estão na cabeça. E o sangue de Jesus descia pelos ouvidos. E Jesus, quando veio falar com os homens, tanto ele sabia que as pessoas não tinham ouvidos para ouvir, porque os ouvidos dela estavam nas mãos do diabo, que quando ele ia pregar, ele falava assim: quem tem ouvidos para ouvir o que eu vou falar, ouça, porque eu sei que a maioria de vocês não tem, mas se alguém aí tem. Gente, vou falar para vocês. Se eu fosse você, eu ungia meus ouvidos todos os dias. Eu ungia meus ouvidos todos os dias e consagrava eles ao Senhor. Eu faço isso todos os dias. E essa semana, o Senhor me lembrou do sangue descendo nos ouvidos.
Um irmão chegou para mim e falou: pastor, se o senhor não falar comigo hoje, eu vou me divorciar hoje. Eu falei: como assim? Não, porque eu já até planejei tudo como fazer. Eu vou falar para ela: você fica com a casa, eu fico com isso. Você fica com aquilo, eu fico com isso. Aí ele falou para mim: se o senhor não tivesse falado comigo hoje, eu tinha falado desse plano para ela à noite. Eu só perguntei para ele: sabe por quê? Os crentes é assim, infelizmente. Os crentes, eles não discernem a voz do diabo. Eles não discernem. O diabo fala, eles obedecem. Eu perguntei para ele: quem te deu esse plano? Foi o Espírito Santo? Quem te deu esse plano? Esse plano detalhado de até como fazer. Quem te deu esse plano? Foi o Espírito Santo? As pessoas não checam. Elas não checam os planos que chegam na cabeça delas. Elas não checam que há um ladrão tentando roubar aquilo que os espinhos da cabeça de Jesus já compraram. Essa noite, essa manhã, eu tomo de volta os ouvidos da igreja para Jesus. E eu digo a Satanás mais uma vez: solta os ouvidos da igreja. Eu estou falando com os demônios: solta os ouvidos da igreja. Eu estou falando com os demônios: solta os ouvidos da igreja. Solta os ouvidos da igreja. Solta os ouvidos da igreja. Alguém diz comigo: eu me arrependo de todas as vezes que eu ouvi Satanás. Agora faz a tua própria oração aí diante de Deus. Um minutinho. Diz para ele: Deus, me perdoa, porque várias vezes eu já ouvi os conselhos dele. Eu não obedeci, mas eu ouvi. Eu fiquei pensando, eu até fiquei pensando em fazer aquilo. Algumas coisas eu até obedeci. Alguém pede perdão ao Senhor e diz: eu retorno meus ouvidos ao Senhor. Quando Ele mandou eu mentir, quando Ele mandou eu não contar a verdade, quando Ele mandou eu roubar, quando Ele mandou eu fazer aquilo, quando Ele sugeriu que eu não fosse, quando Ele sugeriu que eu falasse, quando Ele sugeriu isso e aquilo, alguém diz: eu me arrependo. Os ouvidos são de Jesus. Ele pagou o preço com sangue, 70 espinhos. Eu proclamo: é direito do Senhor ter uma igreja que ouve a sua voz, pois o seu sangue foi derramado pelos ouvidos da igreja. Mas o sangue de Jesus escorria nos seus olhos também, para comprar os nossos olhos da prisão das imagens criadas pelo maligno, desligar os nossos olhos das imagens da pornografia, desligar os nossos olhos das imagens da cobiça. Jesus comprou os nossos olhos. Alguém diz: Jesus comprou meus olhos. Eu não sou suposto ficar olhando tudo que tem por aí, não sou. Jesus comprou os meus olhos. Ele desligou os meus olhos da terra para ligar meus olhos no céu. É direito do Senhor ter uma igreja que enxerga Jesus. É direito do Senhor ter uma igreja que vê o mundo espiritual. Agora olha para mim um minutinho. Satanás é o maior produtor de Hollywood que existe. Não é Steven Spielberg. Não é. É Satanás. Eu não estou trabalhando só que ele faz muitas das obras dele na Califórnia. Não, eu estou falando que ele faz as obras dele na sua cabeça. Os filmes que o diabo faz são lentamente produzidos, alta produção, com muita emoção, muita lógica, fatos enganosos aqui, ali, e ele vai levando você naquele filme. Ele começa o filme na infância, ele vai criando uma imagem dentro de você, ele vai montando uma imagem dentro da tua cabeça, e você vai caindo naquela imagem, confirmando aquela imagem, e ele percebe que quando você era adolescente, você já tinha comprado o filme, você já estava com o ticket na mão, você já comprou até a pipoca para assistir, e você estava indo com ele naquele filme. Eu sou rejeitado mesmo, ele me mostrou que meus pais me rejeitaram, e você comprou o filme da rejeição, e você montou a cabeça, você montou a imagem, e a imagem está lá, e o filme tinha emoção, tanta emoção, você comprou o filme da ira, você comprou, e raiva, você comprou o filme do desejo homossexual, você comprou, ele montou a imagem em você, ele é o maior produtor de Hollywood. Satanás trabalha nos olhos das pessoas, ele trabalha nos olhos, e ele montou a imagem, ele levou você para assistir um filme, ele teve o poder de pegar o Senhor Jesus, levar ele no pico do monte e mostrar o mundo inteiro. Se Satanás mostrou o mundo inteiro para Jesus,
Ele não vai te mostrar o teu passado, Ele não vai te mostrar o teu futuro, Ele não vai montar uma imagem para você. Deixa eu dizer para você, muitos de nós aqui tem que rasgar os tickets do diabo, porque tem gente que ainda continua assistindo os filmes que o diabo fez para a sua vida, e alguém tem que botar a mão nos olhos nessa manhã e dizer: eu renuncio às imagens que Satanás criou para mim, as imagens que ele criou de mim, da vida, de Deus, da igreja, do casamento, da família. E você tem que dizer: Deus, eu renuncio às imagens que foram criadas pelo inferno nos meus olhos. E alguém consagra os olhos ao Senhor e diz: eu retorno os meus olhos àquele que não só criou os meus olhos, mas com 70 espinhos da sua cabeça, molhou os seus olhos com o seu próprio sangue, para que os meus olhos não estivessem nas mãos da cobiça, na mão do corpo das mulheres nuas na rua, na mão dos filmes pornográficos. Meus olhos não estivessem perdidos na cobiça das coisas deste mundo, dos bens materiais. Meus olhos estivessem no céu. Alguém diz: eu consagro meus olhos para Deus. Preste atenção, que eu estou defendendo com o sangue de Jesus nessa manhã os dons da cabeça. O cérebro está na cabeça, os ouvidos estão na cabeça, os olhos estão na cabeça. E Jesus está derramando sangue de 70 espinhos da sua coroa para comprar uma igreja que entende, uma igreja que discerne, uma igreja que percebe, uma igreja que ouve e uma igreja que vê. Jesus não merece igreja cega, Ele não merece igreja surda, Ele não merece igreja burra, Ele não merece igreja que não acorda, sonolenta. Ele não merece isso. Ele não pagou por isso. Jesus não pagou 30%, Ele não fez layaway com o diabo. Jesus pagou à vista, Ele pagou de uma vez, Ele pagou num fim de semana. Alguém diz que num fim de semana Ele pagou o preço. Quando Ele levantou domingo de manhã, a igreja estava comprada. Quando Ele levantou domingo de manhã, a igreja estava paga. Quando Ele levantou domingo de manhã, Ele sabia que o sangue que Ele derramou no sábado, sabe onde Jesus estava? Um dos lugares que Jesus foi no sábado, em espírito, foi diante de Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus que Ele entrou no santuário com o seu próprio sangue. Ele entrou no céu. Sabe aquelas palavras do Salmo 24? Levantai a porta das vossas cabeças e entrará o Rei da Glória. Aquela era uma procissão de Jesus entrando no céu no sábado da paixão. E Ele estava entrando com a bacia de sangue, o seu próprio. E Ele estava chegando diante de Deus e dizendo: Pai, eles ofereceram cordeiros por milhares de anos, por centenas de anos, mas eu vim trazer no santuário eterno o meu próprio. Eu vim trazer, está aqui. Quando Ele voltou de lá, que Ele ressuscitou domingo de manhã, a igreja estava paga. A igreja estava paga. A igreja estava paga 100%. A igreja não sabe disso. Você está olhando para mim assim. Você está olhando para mim assim. Deixa eu te falar, você tinha que chegar na porta do diabo. Vem cá para você, se importa de fazer o papel dele? Você é um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Você sabe que você já perdeu tudo, Ele já pagou o preço, já tomou da sua mão, mas você não entrega. Não entrega. Aí Jesus levantou, ressuscitou, botou a autoridade em nossa mão e falou assim: agora vai lá e cobra. Sabe o mascate? Quem lembra do mascate? Nem lembra, ninguém aqui é do mascate. Oh, come on. Tem o dia da semana que ele batia na porta: dona, vim pagar, você vem pagar a coxa que você comprou, que era R$100, você paga 20 por semana. Lembra do mascate? Ele batia na porta para cobrar. Você é o mascate de Deus. Você tem que bater na porta do inferno e falar: o que é? O que é? O diabo pergunta: o que é? O que você está fazendo aqui? Eu vim cobrar. Cobrar o quê? A dívida que ele pagou e você não entregou. Entrega a saúde. Vamos lá. Entrega a saúde. Entrega a família. Entrega os filhos. Entrega o ministério que você roubou. Entrega o entendimento, a revelação. Entrega. Deixa eu te falar, a autoridade é cobrar do inferno aquilo que Jesus já pagou. Pode sentar, obrigado. Eu não uso uma coroa para sair bonitinho por aí. Eu uso uma coroa para falar com demônios. Eu uso uma coroa para falar com o inferno. Como eu estou falando nessa manhã, solta os ouvidos da igreja.
solta os olhos da igreja. Solta, 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 solta. E você concorda comigo? Concorda comigo que ele tem que soltar? Então, por favor, aprende a minha oração e começa a fazer em casa. Porque eu estou lutando por você para te ensinar você a lutar por você mesmo. Não tem coroa só na minha cabeça. Tem coroa na sua. Tem coroa na sua. Alguém diz comigo, todo mundo aqui está coroado. Alguém diz comigo, todo mundo aqui está coroado. Você está coroado. Então, por favor, começa a cobrar do inferno. Você é o mascate de Deus. Bate na porta do diabo todo dia. O que você veio fazer aqui? Eu vim te cobrar. É hora de pagar. Ele não pagou o preço? Joga Colossenses 2, 14 e 15 na cabeça dele. Aqui, ó. Ele riscou a dívida e ainda te despojou. Então entrega a minha cabeça, entrega o meu entendimento, entrega a minha saúde, entrega meus filhos, entrega meu casamento, entrega meu ministério, entrega os meus pés na casa de Deus, entrega! Nós não precisamos de autoridade para falar com Deus. Nós somos filhos, mas nós fomos coroados com uma coroa para exigir do inferno aquilo que o Senhor pagou. Tenha paciência comigo um pouquinho, porque Deus vai libertar você inteiro hoje. O sangue descia pelo nariz e Jesus estava comprando o nariz da igreja. O nariz é o discernimento, é a percepção. Você é suposto discernir quando o diabo chega no lugar. Você é suposto discernir quando ele está fazendo uma coisa, um plano que ele nem chegou lá ainda, você já discerniu. Você é suposto, alguém disse comigo, eu tenho nariz. O sangue de Jesus descia pelo nariz dele. Ele comprava o discernimento da igreja. Você não precisa perguntar, pastor, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso usar isso, eu posso usar aquilo, eu posso ouvir isso, eu posso usar aquilo. Você tem nariz, alguém disse comigo, eu tenho nariz. Bota o nariz para funcionar. Bota o nariz para funcionar. Eu coloco sangue no seu nariz. Se eu fosse você, ungia meu nariz todo dia. Eu dizia, eu tenho discernimento. Eu sou suposto discernir. Eu não preciso ficar perguntando para as pessoas o que fazer, porque o Espírito Santo mora dentro de mim. O Espírito Santo fala comigo. O Espírito Santo me dá discernimento. Eu sou suposto saber que decisão tomar. Alguém diz, eu tenho nariz. Jesus pagou o preço pelo teu nariz. Então, por favor, unja o teu nariz e dedica ele àquele que pagou o preço por ele. Jesus pagou o preço pela nossa boca. Ele é digno, é direito dele ter a boca da igreja. E deixa eu te falar, a boca, ela tem a língua, que é o seu vocabulário, o seu instrumento de lançar palavras proféticas. É pela língua que você usa autoridade. É na boca que você cobra do diabo. A tua boca pertence a Deus. Mas não é só isso. Uma das coisas que o diabo mais teme no ser humano, na igreja, é o som que sai da boca da igreja. Alguém diz comigo, o Senhor comprou o som da minha boca. Então olha para mim, por favor. Não negue ao Senhor os sons que Ele tem que ouvir da sua boca. Digno é o Cordeiro. Eu vou repetir, essa revelação tem que cair em você. Digno é o Cordeiro de receber o poder, a força, a honra, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, povo, língua e nação, e para o nosso Deus os fizestes reino e sacerdote. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Você tem que oferecer o som da sua boca ao Senhor. Não pensa que na hora que está no louvor, que a gente fica implorando você para fazer um som, a gente está querendo que você nos aplaude, ou que você nos ajude, porque a gente não está fazendo nada para nós. A gente está oferecendo uma dívida, a gente está pagando uma dívida, a dívida da adoração, a dívida do som que a gente tem que fazer para Ele. Presta atenção, não é só da igreja não, você tem que abrir a boca dentro daquele carro e mandar o diabo calar a boca. Um som de autoridade tem que sair da sua boca, dentro daquele quarto na sua casa, e mandar Satanás soltar seus filhos. Um som na tua boca tem que sair quando Satanás está planejando, está te perturbando psicologicamente, está te pressionando psicologicamente com aquela pressão maligna, está te colocando medo e intimidação. Um som, você deve ao diabo um som, porque esse som pertence a Jesus, Ele comprou esse som. Jesus não está na terra, Jesus está sentado ao lado do Pai, mas a boca dele é a tua boca. É só pela tua boca que Jesus pode falar com o diabo, é pela tua boca que Jesus repreende o diabo, é pela tua boca
boca que Ele cura a enfermidade, é pela tua boca. Não negue ao Senhor o som que tem que sair da sua boca. Alguém faz um barulho para Deus nessa manhã? Um barulho da sua boca. Diz: a minha boca é do Senhor. Digno é o Cordeiro de receber a boca da igreja. Meu trabalho nessa manhã é devolver a igreja para Jesus. Agora, uma das imagens mais lindas e mais fortes da Páscoa é João capítulo 19. Eu vou pedir você para abrir. Vou pedir você para abrir esse texto. João 19, o versículo 34. Jesus está na cruz por 6 horas. Já era perto das 3 da tarde. E Ele entregou o Espírito às 3 da tarde. Geralmente, as pessoas passavam mais tempo para morrer. Às vezes ficavam 48 horas para morrer. Era possível uma pessoa ficar 3 dias para morrer numa cruz. Às vezes ficava mais. Pilatos ficou surpreso, porque com apenas 6 horas na cruz ele já estava morto. Quando José de Arimateia foi pedir o corpo de Jesus, ele já estava morto. Então, como eles teriam que enterrar pelo menos aqueles 3 naquela sexta-feira à tarde, porque o judeu não podia trabalhar no sábado, eles não podiam deixar ele morrer no sábado. Eles não podiam deixar eles uma semana lá para morrer. Então, uma das formas que eles achavam para matar o crucificado era quebrar as pernas dele. Quando eles quebravam as pernas, e presta atenção, eles quebraram as pernas dos 2 ladrões. Presta atenção nisso. Eles quebraram as pernas dos 2 ladrões. Na verdade, eles não tinham morrido. Mas quando eles foram quebrar as pernas de Jesus, ele já havia morrido. Sabe por quê? Jesus não deixou a sua vida para nenhum soldado romano tirar. Ele falou assim: eu dei a minha vida. Eu dei. Ninguém vai vir tirar ela de mim. Eu a dou e eu a tomo de volta. Eu recebi esse mandamento do meu Pai. Então, quando o soldado chegou lá pensando que ele que ia matar Jesus, Jesus já tinha ido. Jesus já tinha ido. Yes. Só que ele fez uma coisa. Ele pegou a lança, e Jesus suspendido na cruz. Ele pegou a lança, e ele não foi carinhosamente assim, só ver se ele está. Não, ele enfiou a lança. Ele enfiou ela tão profundamente que ela passou entre as costelas dele, e ela explodiu o coração de Jesus. João 19, verso 34, diz: um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. A razão por que saiu água, porque o coração de Jesus explodiu ali. Deixa eu falar algo para os demônios nessa manhã. Jesus deu o coração dele pelo coração dessa igreja. E eu estou falando a todo espírito de endurecimento que endureceu o coração das pessoas nesse lugar. Demônio, eu estou falando com você. Espírito de endurecimento. Você endureceu o coração por feridas, decepções, ofensas, dores, história que você arrumou, cansaço que você arrumou, tristeza, depressão, tudo que você arrumou para fechar esse coração. Você é ilegal. Solta o coração da igreja. Espírito de endurecimento, solta o coração da igreja. Espírito de endurecimento, solta o coração desse homem, dessa mulher. Espírito de endurecimento, solta o coração da igreja. Estou te mandando embora no meu território. A igreja é para ter um coração sensível a Jesus. Jesus deu o coração dele pelo coração da igreja. Solta o coração da igreja. Alguém diz comigo: Satanás, solta o meu coração. Agora fecha os olhos e ora aí um pouquinho. Não deixa eu orar sozinho não, vamos lá. Ora pelo teu coração aí. Ora pela limpeza, ora para quebrar toda pedra, ora para tirar toda pedra, todo endurecimento, todo endurecimento. Satanás quer te roubar aquilo que Jesus pagou o preço. Você diz: não, meu coração é de Jesus, minha sensibilidade é de Jesus, minhas emoções é de Jesus, meu prazer é de Jesus. Alguém diz para ele, alguém diz para Jesus: eu retorno meu coração a ti nessa manhã. Eu renuncio o endurecimento. Estou te ensinando a orar, estou te ensinando a orar. Eu renuncio o endurecimento, eu renuncio tudo que roubou, toda paixão maligna, toda paixão carnal, toda paixão do mundo que roubou o meu coração de Jesus. Alguém clama, alguém ora nesse lugar.
A igreja retorna o coração a Jesus nessa manhã. É direito do Senhor ter o coração da igreja. É direito do Senhor ter o coração da igreja. Ele pagou o preço por ela. Ele pagou o preço. Agora olha para mim. Você sabe, eu já preguei aqui sobre Deuteronômio 29:4, onde Moisés diz: 3 coisas Deus não deu para Israel até hoje: coração para entender, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Esses 3 sentidos sempre andam juntos, porque quando o coração está duro, machucado, magoado, ferido, fechado, ele não deixa a pessoa enxergar e nem deixa a pessoa ver. Você pode conversar com uma pessoa com o coração duro, ela não te ouve. Você pode mostrar uma coisa com uma pessoa com o coração duro, ela não te ouve. Satanás fecha o coração. Só que o coração de Jesus foi esmagado. Saiu sangue e água. Está lá em João 19:34. Não sei se você oferece seu coração ao Senhor todo dia, mas você devia. Porque digno é o Cordeiro de receber uma igreja cujo coração lhe pertence. Não é uma igreja que ama bênçãos, que vem para os cultos de campanha, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. É uma igreja que eu vim te dar, eu vim foi te dar, eu vim foi te dar, eu não vim receber nada aqui, eu vim foi te dar, meu coração é teu, meu coração é teu. Eu não vim para a igreja para agradar pastor, não vim para a igreja para agradar esposa, eu não vim para a igreja para agradar filho, eu vim para a igreja para te dar, eu te devo meu coração é teu, eu vim para te dar. Eu retomo o coração da igreja das mãos do maligno. Agora, 2 cravos furaram as mãos de Jesus. É direito do Senhor ter as mãos da igreja. Eu sei que alguns de vocês estão segurando a Bíblia, mas se você puder só apresentar suas mãos ao Senhor, eu queria pedir sua gentileza. Se você quiser, devolver suas mãos ao Senhor nessa manhã. Eu quero proclamar: 2 cravos entraram nas mãos de Jesus para que as tuas mãos pertencessem a Jesus. Eu ordeno a todo demônio que prende as mãos a soltar agora. Eu estou te dando uma ordem: solta as mãos da igreja. Todo espírito que prende o dízimo, solta, ladrão, solta. Todo espírito que prende as ofertas, solta. Você é um ladrão, solta as mãos. Todo espírito que prende o serviço, você prende o serviço, você não deixa ele fazer nada na igreja, você não deixa ele tocar em nada, você não deixa ela fazer nada na igreja, você rouba o trabalho. Eu te proíbo agora, eu te ordeno, solta as mãos da igreja. Esse território foi entregue a mim, eu sou autoridade nesse lugar. Toda pessoa que está debaixo da minha autoridade, seja liberta agora, tenha as mãos libertas agora. Eu te proclamo livre para trabalhar para o Senhor, eu proclamo essas mãos livres para adorar o Senhor, eu proclamo essas mãos livres para ofertar, eu proclamo essas mãos livres para adorar e fazer o trabalho de Deus. Eu alisto estas mãos no exército do Senhor. Eu alisto estas mãos no exército do Senhor. Eu alisto estas mãos no exército do Senhor. Alguém diz comigo: eu devolvo as minhas mãos. Deixa eu te falar, o Senhor é digno. Ele é digno das mãos da igreja. Você não deve nada a pastor, a não ser o respeito, a consideração, a obediência. Mas você deve tudo que você tem a Jesus, porque Ele pagou o preço. Agora eu quero falar dos pés, porque 2 cravos grandes furaram os pés de Jesus. Deixa eu te falar, os pés falam do lugar que você conquista no mundo espiritual. Os pés falam dos territórios espirituais que a gente conquista. Jesus furou, Ele deixou seus pés serem furados, Ele ofereceu seus pés a 2 cravos, porque Ele queria derramar sangue dos pés, para que a igreja pudesse andar no seu caminho. Deixa eu dizer, nós não andamos no caminho do Senhor pela nossa boa vontade. Muita gente que tem vontade de servir a Deus não faz, porque só faz na vontade, nunca faz no sangue. Muita gente que tenta ir para a igreja não consegue ir, porque não faz na força do sangue dos pés de Jesus. Ela faz no sangue, eu vou, eu quero, eu vou me esforçar mais, da próxima vez eu vou, prometo que eu vou. E você não vai. Jesus não te pediu esforço da carne para você servir a Ele. Ele derramou o sangue dos pés dEle para você caminhar no sangue dos pés dEle. Aleluia. É incrível como a igreja não precisa fazer muito esforço. É incrível como a igreja precisa aprender a se render ao que Jesus já fez por ela. Eu vou pedir você para ficar de pé só por causa dos pés. Eu vou pedir a você para ficar só por causa dos pés. Eu vou pedir a você ficar em pé por causa dos pés. E eu já vou para o final. Mas eu quero que você saiba que os pés, eles também falam do entendimento. Você caminha com aquilo que você entende. Os sapatos falam do entendimento.
o que você se calça, como você se calça para andar, como você entende o seu andar. Olhe para mim, é por essa razão que quando Moisés chegou na sarça, Deus mandou ele tirar os sapatos. Toda vez que Deus manda um homem tirar os sapatos, ele está falando assim: descalça a tua mente de toda a tua expectativa, porque o que vai acontecer agora tu não tem a mínima ideia. Eu preciso que tu tire os sapatos para receber um novo sapato espiritual. A mesma coisa aconteceu quando Josué chegou naquela batalha, ele ia enfrentar Jericó, e o anjo do Senhor chegou com a espada e diz: eu só quero que você descalce os pés. O que você batalhou até aqui, você batalhou no seu sapato. Daqui para frente essa guerra é minha. Calça os meus sapatos. Quem quer calçar os sapatos de Jesus nessa manhã? A igreja diz: os meus pés são de Jesus. Ele derramou o sangue por eles. Deixa eu te falar, você é suposto andar para a igreja, não para os bares. Você é suposto andar para a casa de Deus, não para as rodinhas. Você é suposto andar para a presença de Deus, não para os lugares que não te levam a nada. Os teus pés pertencem ao Senhor. Você tem um caminhar na casa do Senhor. Você tem um caminhar para caminhar. Você tem territórios espirituais para conquistar. Sabe o que Deus diz para mim e para você? Aonde pisar a planta do vosso pé será vosso. Só que você não está pisando em lugar nenhum. Você não está avançando no mundo espiritual. Você não está dando a Jesus o direito dele, que é você conquistar os territórios. E o primeiro território que você tem que conquistar é o da tua casa, é o dos teus filhos, é da tua esposa, é da tua família. Você tem que conquistar esse território. Afinal de contas, os teus pés já estão plantados lá. Alguém diz: eu me arrependo, Senhor, de não tomar posse do território. Come on, igreja, come on. Vamos consagrar os pés ao Senhor. Vamos tomar as sandálias, a preparação do Evangelho da Paz. Digno é o cordeiro de uma igreja calçada. Digno é o cordeiro de uma igreja que toma posse, de uma igreja que marcha para cima do inimigo e ele vai afastando, ele vai afastando. Presta atenção, olha para mim, vai marchando na frente do inimigo e ele vai afastando, ele vai afastando. Não é caminhar para trás, igreja. Não é se defender do inimigo, é partir para cima dele. Sapatos de coragem, sapatos de autoridade, sapatos de discernimento. Efésios 5, 25 a 27 diz assim: Cristo se deu a si mesmo pela igreja, ele se entregou a si mesmo por ela, tá? A fim de a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, santa e irrepreensível. Essa é a igreja da qual o Cordeiro é digno. Digno é o Cordeiro de receber um povo acordado na sua presença, de receber um povo em adoração na sua presença, de receber um povo sem acusação na sua presença, de receber um povo sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem acusação, sem ouvir o inimigo. Digno é o Cordeiro do serviço das suas mãos. Alguém diz amém? Amém. Tem irmão que está dizendo amém, mas não faz nada. Tem irmão que está dizendo amém, mas nem com essa mensagem ele acorda. Precisa do sangue na cabeça. Porque o diabo falou: não, você é de banco. Já tem 10 anos que você está no banco, você vai ficar assim o resto da vida. O Cordeiro não é digno disso. O Cordeiro não é digno disso. Você foi salvo para quê? Para dar orgulho àquele que pagou o preço por você. 70 espinhos na sua cabeça. Derramaram o seu sangue por todo o corpo dele. Compraram o cérebro, os olhos, os ouvidos, a boca. O coração explodiu para comprar o coração. Jesus comprou você inteiro. Da cabeça aos pés ele te comprou. Ele merece você todo. Ele merece você completamente. Deixa eu te falar. Eu convido você a vir ao altar, porque eu poderia pregar mais, mas eu peço você para vir ao altar, por favor. Venha ao altar nessa manhã. Eu quero que você venha se render ao Senhor. Por favor, venha se render a Ele nessa manhã.